para o texto básico, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4. Eu quero convidar a igreja a ler comigo. Eu usarei aqui o microfone para que a gente possa alcançar aqueles que infelizmente não puderam estar aqui e que estão nos assistindo ou que nos assistirão em outras oportunidades. Gênesis capítulo 12, 1 a 4, leiam comigo por gentileza. Leamos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Muito bem, queridos irmãos, o nosso desejo e a nossa oração é que o nosso bom Deus, a sua graça e misericórdia, muito além da nossa fragilidade, nos conceda a bênção da edificação e de aprofundamento nos direcionamentos que estabelecerei aqui. Não preparei algo tão extenso, justamente por causa da necessidade dos irmãos e pela riqueza. E tem alguns textos para ler. Então nós vamos, na submissão do Espírito Santo, trabalhar esses textos aqui hoje. Eu confesso para os irmãos que quando paro para pesquisar o tema, o plano da redenção, e nós fazemos isto com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor, mas quanto mais eu leio, mais o Espírito Santo vai iluminando, e quanto mais o Espírito Santo vai nos iluminando, mais encantado nós ficamos com a riqueza da perfeição do plano da redenção, a maneira como Deus conduz todas as coisas. Então, quando nós olhamos para lá no início, desde do jardim do Éden, depois Noé, agora em Abrão, a gente vê o agir de Deus. E ver isso num tempo tão remoto, condicionando tudo para esse desfecho maravilhoso da cruz de Cristo, e estamos aqui hoje embasados nesta cruz e com alegria e segurança da salvação, realmente aponta para uma alegria imensurável para o nosso coração. É maravilhoso a gente poder estudar a palavra de Deus. O texto que nós usamos é o chamado de Abrão, e ele é escolhido por Deus. E quando ele é escolhido por Deus, é justamente para apontar, para direcionar, não apenas apontar, mas fazer um povo para si, e este povo ser o instrumento primário, revelador do Deus desconhecido até então. Todas as nações estavam voltadas para a adoração a deuses. Cada um tinha o seu Deus, cada um tinha a mesma geração, o mesmo local, tinha Deus, um Deus para a chuva, um Deus para a plantação, um Deus para o animal, e de repente aparece uma nação criada por Deus, e esta nação revela um só Deus, que domina sobre todos os outros deuses. Mas Deus, trabalhando a questão da redenção, e esta palavra em si só já tira qualquer possibilidade meritória do homem. A primeira coisa que Deus vai fazer nesse chamado é desativar a possibilidade do orgulho do homem ao pensar na questão da redenção, da salvação.
Deus chama Abrão para uma missão, a missão mais sublime. E isso mexe com o meu coração. Eu já falei outras vezes aqui, nós gostamos de trabalhar numa empresa de destaque, uma mega empresa. Se for então uma empresa internacional, nós gostamos, nosso uniforme, nosso crachá, eu sou funcionário da empresa tal. E não estou dizendo que é ruim você se agradar disso não, mas quando você pensa em ser cristão, é algo imensamente sublime, porque você faz parte do grupo que vive na terra, mas que é cidadão do céu. Esta missão ela é maravilhosa, por que razão? Como nós lemos aqui, é alguém sendo chamado para anunciar a solução. A partir dele vai ter uma linhagem para vir a solução insolúvel para o homem. Porque ele vai apresentar justamente, não apenas para aquele povo que estava sendo formado ali, mas para todas as famílias da terra. E o que está para ser apresentado, Abraão não tem muito noção. Ele sabe que é algo estupendo. Ele sabe que é algo maravilhoso. Mas nós sabemos mais do que ele, porque nós vivemos em um tempo em que esta promessa se cumpriu em nós. Se cumpriu em nós. E a perfeição da redenção. Então, por isso, esta missão ela é maravilhosa. Mas quando você olha aqui no capítulo 11, 26 a 30, depois Josué 24 a 3, vamos olhar aqui, por favor. Eu quero que você leia comigo, primeiro os versículos do capítulo 11 de Gênesis, 26 a 30. Vamos lá? Leamos. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Por que eu trouxe você para esta leitura dentro do Deus está desativando o orgulho, o possível orgulho? Vamos para Josué. Josué capítulo 24, versículos 2 e 3. Este texto, ele retrata muito bem aquilo que eu quero destacar, como Deus trabalhou a eliminação da possibilidade do orgulho no coração do homem. Mateus 24, 2 e 3, nós lemos: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. O que eu quero dizer aqui, o que eu quero trabalhar aqui, é que Deus, para formar uma linhagem de onde nasceria o abençoador de todas as famílias da terra, ele pega alguém que não tem nenhuma qualidade religiosa num conceito de um Deus uno. Ele não vê alguém e diz, tem alguém aqui que é diferenciado e vou pegar.
porque o que Josué nos fala é que Terá, pai de Abrão, era adorador de deuses. E nós sabemos que, naquele tempo, os pais tinham mais envolvimento com os filhos e trabalhavam muito. A família toda era endereçada ou direcionada naquilo que os pais faziam. Sendo assim, eu posso afirmar com certeza que Abrão era também um servidor de deuses, era um idólatra. Este era o Abrão que nós conhecemos, que depois, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, Isaías 41, 8, Tiago 2, 23, é chamado de amigo de Deus. Em Crônicas você tem, falando para Deus, Abraão, teu amigo, mas quando você chega em Isaías 41, versículo 8, é Deus falando, não tenha medo, porque eu sou o Deus de Abraão, o meu amigo. E quando ele chama, você pode observar aqui que em Josué, toda a ação é de Deus. Quer ver uma coisa? Olha a beleza disso. Eu acabei voltando aqui para o Gênesis. Vamos novamente aqui em Josué 24. Olha a riqueza estabelecida aqui. Josué disse a todo o povo que o povo estava ali direcionando, que estava fazendo, deveria voltar, e eu saber que Deus cuidou em chamar Abrão, versículo 2. E aí diz assim, Deus dizendo, versículo 3, ou melhor, versículo 2, ainda assim diz o Senhor, antigamente, falando, era um povo que servia a outros deuses. Aí veio o versículo 3, eu, porém, Deus, tomei. O que é tomar? Tomar não é uma ação passiva, é uma ação ativa. Então ele está dizendo, eu tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer. Não é um acordo, não é uma parceria entre Deus e Abraão. Abraão, vem cá, que eu estou com um plano aqui, estou querendo formar um novo povo, o que você acha? Olha, você vai ter alguns benefícios. Ah, não, Senhor, eu quero sim, mas eu quero que o Senhor também nos dê aí um plano de saúde, porque caminhar nesse deserto aí, chegar lá do outro lado lá, sem um plano de saúde, vai ser difícil. Afinal, o SUS está difícil. Ah, não, tá bom, eu te dou 50%. Não, vamos negociar. Não tem isso. Deus o toma, Deus o faz caminhar, atravessar toda aquela terra. E é Deus que multiplica. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, a ação ativa, ela é toda de Deus, visando o versículo 3, aqui de Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor, ele trabalha de tal maneira para, desde o início, mostrar que o plano da redenção tem a ver com Deus. E o homem é passivo, ele recebe. Ok até aqui? Bom, Deus, para melhorar a situação, ele anula qualquer possibilidade humana, como nós temos aqui no versículo 30, você já leu do capítulo 11, porque Sarai era estéril. Não só isso, vamos para Gênesis 17, 17. Por favor, leiam bem alto, por gentileza.
Deixa eu contar uma historinha do agir de Deus e que encantou a mim, Damares, e ao casal, principalmente, a igreja onde eles são membros e até mesmo a medicina. Um casal amigo nosso ficou 20 anos tentando ter filhos e não conseguia. Com 20 anos de casamento, resolveram então agir pelo meio artificial. E depois dos exames preparados, tudo preparado, o médico disse: olha, está tão complicado que nem no artificial você consegue engravidar. E eu não vou tomar o seu dinheiro porque paga caro. Não, com você não tem jeito. E ela disse: comigo não, mas com o meu Senhor tem. E ela estava já chegando em casa, daí a pouco acontece os movimentos, ela vai ver e ela está grávida. Numa pontinha. Improvável. Ilógico. No dia do parto, pediram a ela autorização para filmar, para que fosse discutido em congresso, porque não tem explicação para a ciência. Para nós tem, para a ciência não. Mas ela não era de 90 anos. Deus pega uma mulher, falha estéril, promete um filho para ela e deixa para cumprir só aos 90 anos de idade. Gente, isso aqui é totalmente assim, não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Eu domino a história, não tem mérito em você, você não é bom, você não merece aplausos. A glória é toda do Senhor. Não precisa bater palma para Sara, porque Sara já estava com 90 anos e era estéril, não tem nada a ver com ela. Não precisa bater palma para Abraão, porque Abraão já estava com 100 anos. Não adianta, é só o Senhor. Deus está dizendo assim: eu elimino tudo, para vocês verem que não tem a ver com vocês. Olha só o que diz aí o capítulo 21, versículos 5 e 6, que é uma confirmação. Vamos juntos? Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Olha, essa expressão de Sara é o que eu até coloco para nós presbiterianos, que deveríamos ser mais um pouquinho vivos diante de doutrinas maravilhosas que nós pregamos. Porque ela está falando assim: olha, é tão impossível acontecer que aconteceu, então todos se alegrarão comigo. Assim também nós devemos glorificar a Deus, não desordenadamente, mas sim dar glória a Deus diante de exposições de doutrinas sobrenaturais, porque não tem a ver com a gente. Mas veja bem o que é confirmado lá em Hebreus 11, 11 e 12. Hebreus 11, 11 e 12 vai citar o mesmo caso, mas tem algo aqui que o autor aos Hebreus faz questão de destacar. Está no versículo 12. Vamos ler o versículo 11? Vamos lá? Já encontraram? Vamos então, versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Para um pouquinho aqui. Primeiro destaque, pela fé. Fé, ela não tem mérito. Mas ele vai dizer aqui que Sara foi passiva ao receber, olha esta grandeza, recebeu poder para ser
mãe. Quem é o agente? Deus. Quem é passivo aqui? Sara. Olha só o versículo 12. Vamos lá? Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O que lhe chama atenção neste versículo 12? Pode falar. Posteridade tão numerosa, ok. É o que você achou de interessante, maravilha. Mas essa posteridade saiu de onde? Olha o versículo 12. Vamos aprender no versículo 12. Por isso, também, de um, aliás, já amortecido. Não é nem de um já que não podia engravidar simplesmente, estéril. É já amortecido, ou seja, devido à idade, o ventre já não tinha nenhuma possibilidade, nem na questão da esterilidade ou não, mas principalmente por causa da idade avançada. É deste útero amortecido, que antes já havia sido estéril, agora é dali que Deus levanta essa multidão como as estrelas do céu. Gente, isso aqui é tão maravilhoso. Eu não sei se vocês estão conseguindo, se eu estou conseguindo passar para vocês, porque o que eu senti e sinto agora ao contemplar isso, Deus frustrando o nosso orgulho, Deus lá para mostrar assim, não tem nada a ver com você, você não fez nada para merecer nada. É amor. É amor. É amor de Deus. Ele vai traçando essas linhas de tal maneira que você vai lendo e vai dizer assim, é só a graça. Eu não usei aqui, mas pensa comigo, na genealogia de Jesus, você tem uma ex-prostituta. Você tem uma mulher que não era da linhagem de Israel. É Deus dizendo assim, não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. E quando o homem pensa que tem a ver com ele, o que acontece? A frustração chega. Gênesis 16, 12, vamos voltar lá. Gênesis 16, 12, você tem uma palavra aqui de Sara. Por gentileza, 16, 2. Não é 12. Vamos lá? Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Agora veja o 17, 15 a 21. Eu preferi esse texto mais longo. Deixa eu fazer uma coisa. Pega o microfone para nós aí, dona Laís, e leia para nós, por gentileza, 17, 15 a 21. Você está usando uma outra edição, não é isso? Não tem problema não, é bom que fica um pouquinho diferente da nossa aqui, mas dá para, inclusive deve ser mais fácil de ser entendido. Pode ler, por gentileza. 15 a 21. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos.
Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Muito bem. Que legal, Abraão e Sarai. Deixa eu aproveitar isso que você... Não está perfeito, não, mas deixa eu aproveitar o Ismael aqui e vou transformar o Ismael... Não. Não é isso. É Sara que vai gerar. É Sara que vai dar à luz. Abraão, quando Sarai falou, ele não pensou duas vezes, né? No texto fala, anuiu. Vamos tentar resolver o problema, vamos ajudar a Deus aqui. Já percebeu que às vezes nós agimos assim com Deus? Dor de cabeça, aspirina cura. Câncer, só Deus. Aí falamos assim, agora é só Deus. Sempre foi, e será só Deus. Lógico que eu entendo que esta fala quer dizer assim, a medicina que pode ser usada por Deus agora já não está esgotada, né? É isso. Mas sempre é só Deus, na aspirina também. Então, a gente não precisa tentar ajudar. Parece que está demorado. Vamos tentar arrumar um jeito aqui. O mundo hoje está diferente. Vamos tentar reinterpretar a Bíblia para adequá-la nessa cultura. Não precisa. Toda vez que o homem vai dar um jeitinho, é daqui que nós pegamos o chamado jeitinho brasileiro. Sabe? E isto é frustrante. Deus não precisa da ação do homem, muito embora ele determina ações humanas para fazer o seu decreto acontecer. Só Deus, tirando de Deus, é frustrante. E você sabe o que você tem hoje como resultado disso. Nós já ouvimos várias vezes aqui, quando trata a questão missionária, nós temos exposições referentes a esse texto, e nós temos aqui os dois povos que desde aquele tempo brigam até hoje, devido à questão da tentativa de uma ajudinha humana no propósito de Deus. Bom, vamos seguir. A maior promessa do mundo. Primeiro, de um nada nasceria o todo. Por que de um nada? Nós já provamos para vocês. Para nós, né? Nós já provamos para nós. Idólatra, incapaz de manter-se fiel, já arrumou um jeitinho junto com Sarai grávida, depois envelheceram, então não tinha nenhuma... É dali que Deus pega e faz a linhagem para nascer Jesus Cristo, que é o pleno. E quando eu coloquei todo aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que você entende por todas as famílias da terra? Quais gerações? Início de quê? Eu sabia que era, mas só cutucando para você definir bem. Veja,
às vezes pensamos todas as famílias da terra, pensamos aqui, ali, lá, mas não é só isso, não é só geograficamente. É cronologicamente também. O que está acontecendo aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é que este todo seria todo para todos, em todo o tempo, desde Adão até o último que nascer. É espetacular isso, irmãos. É espetacular saber que irmãos nossos morreram olhando para algo que não conseguiam ver. O autor aos Hebreus fala justamente isso, que eles morreram sem ver, só na fé. E um único, ele é, me respeitem aí na redundância, né? Porque precisa dessa redundância, ele é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que um sacrifício só valeu para o que vinha antes, para o que estava ali, para o que vem depois, em todo lugar, em todo tempo, em toda raça, não importa. Se ele é aquele homem que foi criado moralmente bem, respeitador, que chega numa casa e diz assim: por favor, senhoras, se assentem. Por gentileza. Honestos, ou aquele que foi criado de tal maneira que a depravação nele é manifestada de uma forma na imoralidade, chegando ao ponto de cometer crimes hediondos. Não importa a quantidade de pecados cometidos, Jesus é suficiente para todos que nele creem. Vou até colocar no singular, como está lá em João, para todo o que nele crê. É por isso que alguns bonzinhos morais, sem Jesus, vão para o inferno, e alguns mauzinhos imorais, arrependendo-se, vão para a presença. Isto é algo extraordinário. Extraordinário. Desde Gênesis até do jardim, até o último que nascer, crendo, o sacrifício de Cristo é perfeito. E ele parte de Abraão. Vamos lá para Gálatas? Eu acho que eu vou ter que parar esse estudo. Não dá, tenho que continuar esse estudo, pelo menos terminar aqui. Vou comentar menos um pouquinho, que eu fico empolgado com esse assunto tão maravilhoso. Mas tem alguns textos para a gente ler aqui, eu preciso que a gente leia. Gálatas capítulo 3, 6 a 9, 13 e 14. 6 a 9 diz assim: é o caso de Abrão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas ou abençoadas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aí depois você tem aqui os versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até os membros da igreja presbiteriana de Nova Brasília. Nós somos abençoados na bênção de Abraão, no chamado de Abraão. Agora, nós somos chamados para quê? Olha o que diz lá
no Gênesis. Ele diz assim, Gênesis 12: vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu, uma bênção. Isso aqui não é uma contradição. Isso é natural. Natural. Por que razão? Eu sempre tenho usado isso como uma analogia para você entender. Quando o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo, qual foi a última palavra, ou penúltima palavra que ele falou aos pais? Dá-lhe de comer. Por quê? Porque ela estava viva. Quem está vivo, come. Tem que comer. Então, quem é salvo tem que obedecer. Não é que ele vai obedecer para ser salvo. É uma condição de vida. Se você está na presença de Deus, você vai viver para a glória de Deus. Você vai ter assunto de coisas de Deus. E é aí que nós vamos ver algumas coisinhas rápidas aqui, por favor. Abram a Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Pedro 1, 14 a 16. Porque a primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio. Sai do meio, que está aí no capítulo 12, 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Olha o que diz 1 de Pedro 1, 14, 16. Pode ler, por favor? Por que Deus mandou Abrão sair da sua família, da sua parentela e da sua terra? Isso não é simplesmente uma visão missionária de levar o evangelho, também. Mas eu vejo aqui também um sentido de santificação. Está lembrado do que Josué falou? Deus falando na boca de Josué: Terá, pai de Abraão, adorou a outros deuses. Então, dentro do plano da redenção, eu preciso saber que eu sou chamado, eu sou separado. Eu sou diferente. O que determina a minha vida, o que vai moldar a minha vida, não é mais o que eu recebi do meu pai, ou dos meus parentes, ou da terra onde eu morava, mas agora eu saio para que Deus domine a minha vontade, as minhas palavras, as minhas ações. Aqui, junto com o chamado da missionário, tem aí um contexto de santificação. A segunda coisa, vai para Deus. Por que coloquei vai para Deus? Porque Deus diz assim: não vou te mostrar não. Vai para uma terra que te mostrarei. Romanos 14, 7 e 8. Por favor, leiam bem alto. Tem um cântico desses versículos que quem nos ensinou faleceu agora recentemente, é um presbítero muito querido nosso, o presbítero José Raimundo, faleceu lá em Juiz de Fora com 80 e poucos anos. Muito bonito, dá para a gente cantar depois em outro momento. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: Paulo está dizendo assim: não é mais eu quem vivo, mas Cristo. Eu vivo Cristo. Se vivemos, por Senhor vivemos.
Se morremos, para o Senhor morremos. A grande questão é essa: sai e viva para mim. Vai para a ordem de Deus, vai para Deus. Isso tem uma implicação muito grande, porque envolve uma obediência. Vou usar uma expressão, de certa forma, cega, porque a fé é isso. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicções de fatos que se não veem e convicções de fatos que que se esperam. Então você não vê e não tem, mas você sabe que existe e você espera que vai acontecer. Então Abraão é chamado para sair, ir, vai, seja santo, mas seja santo para mim. Seja separado, mas separado para mim. Eu vou ditar e você vai obedecer e seguir. Quando ele disse aqui, se tu uma bênção, nós somos levados para o plano da redenção para ser abençoadores. Gênesis 2, 3 e Mateus 28, 19 a 20, você já sabe. Ide, portanto, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A redenção é algo de Deus e que Deus escolheu fazê-la, porque era até necessário, através do homem. De Abraão em nascer o Salvador, porque tinha que ser homem. Um anjo não podia morrer pelo homem. Tinha que ser alguém da mesma espécie, do mesmo gênero. Essa questão de gênero, aí o gênero é humano, tá? Gênero é humano. Sexo é diferente. Gênero é humano. E aí então você tem, alguém precisa nascer, ser homem, passar por tudo aquilo possível de tentação ao homem, guardar fielmente a lei e ainda sofrer a punição de todo homem que crê nele. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Então Deus escolheu Abraão, agora em nós ele escolheu levar isto ao outro. Mas de certa forma nós vivemos Cristo na nossa vida. A redenção, ela causa obediência. Versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão. Partiu, pois, Abraão. E para a gente fechar, 2 Coríntios 5, 14 e 15, por gentileza. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Olha, eu achei tão maravilhosa essa tradução do "o amor de Cristo nos constrange". Bom, eu, embora não saibam disso, já fui adolescente. Embora os cabelos não comprovem isto, eu já fui adolescente. E como adolescente, a gente tem aqueles coleguinhas que quer sair com alguns coleguinhas, que de vez em quando fala uma palavrinha e você ri junto, uma piadinha, você ri junto. Só que esses coleguinhas que eu estava saindo não tinham freio. Eles falavam muitas palavras imorais. Eles também não tinham muito respeito. Certa vez, eles falaram perto do meu pai uma
piadinha nem tão agressiva assim. Mas quando citou uma palavra, e meu pai estava perto, sabe aquele pimentão vermelho que você compra lá para fazer aquela... Então, ele se tornou descolorido perto de mim. Por quê? Porque meu pai estava ali. Meu pai era a referência de só palavras boas. Eu nunca vi meu pai falar outras palavras. Então, essa autoridade dele me atraía a ele e me fazia envergonhar-me dos meus colegas e de mim por estar com aqueles colegas. O amor de Cristo me constrange à obediência. Eu quero estar com o todo que é perfeito, que é o meu Redentor. Por isso eu obedeço, assim como Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Tudo tranquilo aqui? Pode fechar então? Muito bem, então vamos fechar aqui, só para a gente entender. O termo redenção já elimina qualquer cooperação humana. Deus efetua a libertação total usando o sacrifício de Jesus Cristo como pagamento. Deixa até surgiu aí um problema de um pastor de uma grande igreja, pastor conhecido, famoso e tal, e acabou que ele foi apanhado em adultério. Adultério já antigo. Depois que foi apanhado, que tudo veio, então ele foi para gravar um vídeo para as pessoas, e ele usou uma palavra que ele não podia ter usado. Ele disse assim: diante de tantas misericórdias, eu mereço um pouco de misericórdia. O que está errado nessa frase? Mereço misericórdia. Essas duas palavras não podem estar juntas. Se é misericórdia, porque não merece. É assim também. Quando Cristo recebe o pagamento, ele recebe total. Eu não sofrerei nada da culpa do pecado diante do tribunal de Deus. Qualquer tentativa. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer aqui um trabalho para atrair pessoas, vamos fazer do jeito que o pessoal gosta, porque senão não vem. Aí você faz, o pessoal vem, fica animadinho, aí logo em seguida tem algo que não pode mais fazer aquilo. O que aquele pessoal que veio faz? Vai embora. Então pregue a palavra, porque aquele que se for convertido na palavra, ele vai estar no alojamento, ele vai estar no retiro espiritual, ele vai estar no encontros e encontros. Mas o dia que não tiver nada disso, só ele continuará adorando a Deus. Em Cristo, você e eu fomos alcançados na bênção que Deus colocou lá em Abraão, porque nós fomos redimidos. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Alguma palavra? Alguma comunicação? Tem alguém ainda que não entregou o relatório e livro? Amanhã nós terminamos do conselho, precisava disso para ontem. Na verdade, nem para ontem, era para anteontem, era para dia 15. Então, se você não entregou, ainda há tempo, tá bom? Mas tem que entregar com urgência. Vamos colocar em pé? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos agradecer ao Senhor a alegria, a bênção da salvação, a maneira como nós